Que tal, amigos? Bem-vindos à nossa sexta aula sobre protocolos de roteamento. A gente vai começar esse ciclo com protocolos de roteamento dinâmico. O primeiro protocolo é o Protocolo de Informações de Roteamento, ou RIP, na sua versão 1. O RIP é o protocolo de roteamento antigo, mas bastante simples, por isso ainda é implementado no sistema de Unix e Linux, já que ele vem nativamente nesses sistemas. É o protocolo de roteamento que usa o algoritmo de vetor distância. Vetor porque ele vai te dar a direção, né, para chegar de uma rede de destino. Quer dizer, para qual próximo roteador vai ser encaminhado o pacote para chegar de uma rede de destino. E a distância, que é a contagem de saltos. Quantos saltos eu preciso para chegar de uma rede de destino. Por essas características, se diz que o protocolo RIP é um protocolo que não conhece em profundidade a topologia de uma rede, diferentemente de outros protocolos muito mais robustos do que ele. Mas ele é bem simples, né, e fácil de configurar. O RIP, né, faz as suas atualizações de roteamento a cada 30 segundos, né, propagando as suas informações de rota para os outros roteadores, e o número máximo de saltos, no caso do RIP, é de 15 saltos. Tá? A metodologia que o RIP usa para propagar as suas informações é via broadcast, diferente do RIP versão 2, que ele já usa o multicast para realizar esse tipo de operação. Beleza? Então, vamos continuar falando um pouco mais sobre RIP à medida que a gente for realizando as configurações. Então, vamos para frente e vamos colocar as mãos na massa diretamente em cima do RIP versão 1. Muito bem, dito isso, vamos dar início à nossa aula 6, Protocolos de Roteamento Dinâmico RIP versão 1. Para quem está chegando pela primeira vez e não viu as aulas anteriores da série que a gente criou, vamos explicar um pouco como que está formada a nossa topologia. Né? Então, na verdade, eu tenho 4 roteadores que estão interligados através de enlaces seriais. Esses 4 roteadores interligam 2 redes remotas, a rede matriz, com o endereço 192.168.100/24, e a rede filial, com o endereço 192.168.200/24. Os meus enlaces seriais estão interligados através de um endereço de classe A, dividido em redes menores, /30, para conseguir endereçar esses 2 endereços aqui dos meus enlaces entre os roteadores, por exemplo, A e B, né? E entre os roteadores B e C, C e D e D e A. Ok, vamos dar início então à configuração de protocolo de roteamento RIP. Vamos começar pelo roteador B. Enable, entrou no modo de configuração global. Né? Antes de continuar, vamos ver como que está configurado o meu roteador, só para a gente verificar com relação aos outros roteadores. Eu verifico aqui que a minha interface Giga Ethernet 00 está conectada à minha LAN, com o endereço 92.168.100/24. E a minha serial 0 está apontando para o roteador A, com o endereço 10.10.10.1. E a minha serial 1, aqui, serial 1, apontando para o roteador C, com o endereço 10.10.10.6, já que ele pertence à rede 10.10.10.4/30. Então são as configurações que eu tenho, básicas, né? A única coisa que foi feita foi configurar as interfaces dos roteadores. Se eu der uma olhada na minha tabela de rotas, eu já tenho na minha tabela de roteamento todas as minhas redes diretamente conectadas. Né? A rede da serial 0, da serial 1 e da Giga Ethernet 00. Né? Aqui. Né? Estou mostrando as minhas redes diretamente conectadas. As minhas 3 redes já se encontram na minha tabela de roteamento. Eu não precisei nenhum tipo de protocolo de roteamento para isso. Automaticamente, quando coloco ou configuro as minhas interfaces, né, o roteador reconhece essas interfaces, a rede às quais essas interfaces pertencem e coloca na sua tabela de roteamento local. Agora vamos configurar o meu protocolo de roteamento dinâmico, que é o protocolo RIP. Tá? Modo de configuração global e modo de configuração de roteamento, através do comando router RIP. Uma vez feito esse comando, o que eu tenho que fazer é adicionar as redes que vão ser
parte do heap, não, ou que vão ser propagadas pelo roteamento heap. Né? E isso faz através do comando network. E vou adicionar a minha primeira rede, que é a rede 10.0.0.0. Lembrando que a gente está trabalhando com heap versão 1 e eu não tenho a propagação da máscara das minhas redes. Né? É um conceito de classful. Né? Ele só trabalha com redes de classe A, B ou C. Então, para introduzir essa minha rede, ou os meus enlaces que pertencem à rede 10, né, eu coloco o endereço cheio de classe A. E mesmo que eu colocasse, tá, ou que eu tentasse colocar algum tipo de endereço, por exemplo, de uma das interfaces, né, como, por exemplo, aqui, colocar da minha interface serial 1, tá, ele não dá erro. Mas a gente vai ver o que vai acontecer quando eu coloco essa rede. Tá? E vou adicionar a outra rede, que é 192.68.100.0, que é a rede da minha LAN. Ok? Tudo bem. Ctrl Z, show running config para ver as minhas configurações. Reparem o que ele fez. Embora eu tenha colocado 10.10.10. Qual endereço? Ponto 6, né, que é endereço da minha serial 1, ele coloca 10.0.0.0. HIP versão 1, trabalhando com o conceito de classe. Tá? E a minha rede 192.168.100, que é a minha rede matriz. Ok? Verificar a minha tabela de rotas. Ela continua exatamente igual como estava. Ah, mas você ativou o HIP. Não faz diferença. Ativei o HIP, mas para conhecer ou para montar essa tabela de roteamento, ele não precisou do HIP, porque as minhas redes estão diretamente conectadas. Né? O que o HIP está fazendo agora? Ele está propagando, tá, essas redes diretamente conectadas pelas suas interfaces. Pela interface serial 1, ele está enviando isso para o roteador vizinho C, pela serial 0, enviando para o roteador A, e pela interface Giga Ethernet 0, está enviando para a LAN. Ele está propagando essa tabela de roteamento via endereço de broadcast para todas as suas interfaces. Ok? A gente não recebe informações dos roteadores vizinhos porque eles ainda não foram configurados com o protocolo de roteamento HIP. E o que a gente vai fazer agora? Né? Entro no roteador C, enable modo de configuração global, né? Perdão, modo de configuração exec privilegiado. Através do comando configuration terminal, entro no modo de configuração global. E através do comando router ou router HIP, entro no modo de configuração de roteamento HIP. E vou ativar a rede 10. Né? Reparem o seguinte, pessoal, tá? O comando router HIP, ele não ativa o protocolo de roteamento HIP. Ele só permite que a gente entre no modo de configuração de roteamento HIP. Tá? O que ativa a rede ao protocolo e a possibilidade dela ser propagada é o comando network. Quando você adiciona a rede, aí sim você está ativando essa rede para ser propagada pelo HIP. Então vamos dar uma olhada agora nas nossas configurações. Né? Show running config, tá aqui, router HIP e a rede adicionada. Né? Então vamos dar uma olhada na nossa tabela de roteamento. A princípio já é para eu receber alguma coisa, porque o roteador B já está configurado com HIP, não é verdade? Então vamos lá, olha aí. Então o que a gente tem? Na minha tabela de roteamento ele diz que ele sabe chegar na rede 10.10.10.0/30, que é essa rede aqui, né, via 10.10.10.6, que é o roteador B. 10.10.10.6 é essa interface aqui. Então 10.10.10.6 é a identificação do roteador B. Ele diz que também sabe chegar na rede 192.168.100.0, né, aprendeu via HIP, tá? Via roteador 10.10.10.6, que é o roteador B. Então, o roteador C sabe chegar na rede matriz via roteador B. Ele sabe chegar na rede link AB via roteador B. Ok? Maravilha. Então, vamos sair aqui. E vamos para o próximo roteador, que é o roteador D. Modo de exec usuário, que ele está agora. Entra no modo de configuração exec privilegiado. Modo de configuração global.
e modo de configuração de roteamento e RIP. No caso do roteador D, eu preciso adicionar a minha rede, as quais estão conectadas às minhas interfaces, que é a rede 10.0.0.0, é rede de classe A, né, é clássico, né, e a rede filial, 192.168.100.0, perdão, aqui é 200.0. Ok, Ctrl Z. Mania de quem está configurando sempre fazer um show running config para ver se aquilo que eu digitei é o que realmente está aqui. Eu ativei as minhas duas redes para serem propagadas via RIP e vamos dar uma olhada na minha tabela de rotas, né? Show IP route. Olha aqui como está a minha tabela. O meu roteador B, ele sabe chegar na rede 10.10.10.0 via RIP, tá? Ele aprendeu isso via RIP. Através da sua serial 0, ele sabe chegar nessa rede aqui. Ele sabe chegar por aqui, tá? E envia os pacotes, no caso, se estiver enviando pacotes, para o roteador 10.10.10.10, que é o endereço dessa interface aqui, né? Endereço dessa interface identifica o roteador. O que mais que eu aprendi via RIP? Eu sei chegar na rede 10.10.10.4/30, que é essa rede aqui. Eu sei chegar nessa rede pela minha serial 0 e via 10.10.10.10, que via esse mesmo roteador. Eu sei chegar nessa rede e nessa rede aqui via esse roteador aqui. O que mais que eu aprendi via RIP? Aqui, né? Eu sei chegar na rede 192.168.100.0, que é essa rede aqui, via a minha serial 0, claro, e via roteador C. Que outras informações que eu tenho? Eu sei chegar nessa rede, 192.168.100.0, né, via o roteador C, e como o protocolo RIP é um protocolo de vetor distância, né, e como métrica para definir o caminho mais curto até um destino, ele usa a distância, né, que é o número de saltos, nesse caso aqui. Ele diz que sabe chegar na rede 192.168.100.0 com 2 saltos. Então, se a gente considerar a partir desse roteador, um salto para o roteador C e o segundo salto no roteador B. Quando você chega no roteador B, ele já enxerga a rede matriz. Ok? Então, no caso desse aqui também, né, ele sabe chegar na rede 10.10.10.0, né, com 2 saltos. Um salto nesse roteador aqui, segundo salto nesse roteador. Quando chega no roteador B, automaticamente ele está enxergando a rede 10.10.10.0, ao qual está ligado diretamente. Então, eu preciso de 2 saltos para chegar em qualquer rede, tá, das quais forma parte essa minha topologia. Não? E, bom, ele está dizendo aqui também que eu tenho as minhas outras redes conectadas diretamente. Uma outra informação que eu tenho aqui e que é muito importante, pessoal, é o valor que eu tenho aqui na frente, tá? Ele diz que ele sabe chegar na rede 192.168.100.0, né, via RIP, que está aqui o R, que ele precisa de 2 saltos para chegar naquela rede e ainda me diz qual é a direção que ele tem que tomar. Lembrando que o protocolo de roteamento dinâmico RIP é um protocolo de vetor distância. Distância por quê? Porque ele usa a distância como métrica para determinar o caminho mais curto. E ele está mostrando aqui. Ele precisa de 2 saltos, ele precisa passar por dois roteadores para chegar na rede 100.0. Mas outro dado que ele está mostrando aqui é esse 120. O 120, pessoal, é o que a gente conhece como distância administrativa. Todos os protocolos de roteamento, tá, eles usam para definir o caminho mais curto por uma determinada rede algum tipo de métrica. Tá? Aí, dependendo da implementação, ele pode usar como métrica o número de saltos, o caso do RIP, ou o caso do OSPF, por exemplo, falando especificamente da Cisco, ele usa um contador, tá? Um valor aleatório que vai representar, tá, o custo para chegar numa determinada rede. Quer dizer, o OSPF considera para o caminho mais curto o custo. Mas qual é a variável que ele usa para esse custo? No caso da Cisco, ele implementa o OSPF com largura de banda. Tá? Então, o comitê que foi responsável, ou é responsável pela análise dos protocolos de roteamento, né, ele colocou uma nota para cada protocolo de roteamento. No caso do RIP, ele tem o 120.
quer dizer que o grau de confiabilidade do protocolo de roteamento RIP, tá, é 120. No caso do OSPF, com um protocolo muito mais robusto e mais confiável, o comitê colocou um número de distância administrativa 110, um número menor. Quer dizer que a confiabilidade do OSPF é maior do que o protocolo RIP. Então a gente tem esses dois conceitos. Um que é a métrica, tá? Que é uma variável que o protocolo de roteamento usa para definir ou alcançar né, o caminho mais próximo ou mais curto para chegar num destino. Eu tenho a distância administrativa, que é um valor definido pelo comitê e que define o grau de confiabilidade de cada protocolo de roteamento, ok? Vamos dar uma olhada agora, uma vez concluída a configuração desses nossos 3 roteadores, né? Se a gente for dar uma olhada aqui, né? O meu roteador B também sabe chegar na rede 92.168.200.0, né? Aqui via 10.10.10.5, que é o roteador C. Então vamos dar uma olhada se a gente tem realmente conectividade entre os meus dispositivos. Vamos entrar aqui no PC PT, né, 102 da rede matriz, e vamos usar o ICMP ping para 192.168.200.2, que é o IP do PC aqui da rede filial. Eu fiz um ping, ele perdeu o primeiro pacote, opa, a partir do segundo ele começou. Quando você faz o primeiro ping, claro que ele vai demorar, ele ainda não conhece o caminho para chegar lá no destino. A partir desse momento ele conhece. Então eu tenho conectividade entre os dois pontos. Vejam a facilidade da configuração do protocolo RIP em comparação com configurações de roteamento estático, que são muito mais complicadas, não com relação à configuração propriamente dita, senão com relação ao conhecimento da rede que você tem que ter para adicionar as tuas rotas estáticas para você conseguir esse tipo de conectividade, ok? Vamos ver agora traçar uma rota, né, entre esses dois pontos para ver qual é o caminho que realmente o meu pacote está seguindo para chegar desse desktop para a minha rede filial. Então vamos lá. O pacote saiu daqui do meu PC, ele foi para 192.168.100.1, foi enviado para o Default Gateway, que é meu roteador B. Depois o pacote foi para 10.10.10.5, que é o meu roteador C, né? Posteriormente o pacote foi enviado para 10.10.10.9, que é o meu roteador D. E depois foi enviado para o 92.168.202, que é o próprio desktop da rede filial. Então eu precisei de 4 saltos para chegar lá. Eu estou aqui no PC, primeiro salto, segundo, terceiro e no quarto salto eu cheguei no meu destino, ok? Então esse é o caminho que eu vou seguir para chegar nessa minha rede de destino. Tá? Então o roteador, tá, encaminha os pacotes aqui por baixo, né? Então vamos configurar o roteador A, né, para a gente ter um caminho alternativo para o envio desses pacotes, não, daqui da minha rede matriz para a minha rede filial. Então, eu vou entrar aqui no roteador A. Entro no modo de configuração global, no modo de configuração de roteamento, router RIP, e vou adicionar a minha rede de classe A para participar do processo de roteamento. E aí está, né? Agora eu estou participando do processo de roteamento. Então vamos voltar aqui para o nosso roteador B e analisar novamente a nossa tabela de roteamento. Show IP route. Reparem que agora, diferentemente da tabela anterior, aqui de cima, né, essa tabela que eu tinha aqui, agora, o que ele está me falando aqui? Na minha tabela de roteamento, ela diz que ela sabe chegar na rede 192.168.200.0, na rede filial, via 10.10.10.5, que é o meu roteador C, e ele sabe chegar via 10.10.10.2, que é o meu roteador A. Né? Eu consigo chegar na rede filial por 2 caminhos diferentes. Reparem que ele tem exatamente a mesma métrica, 2 saltos. Né?
O protocolo RIP por padrão, ele pode fazer balanceamento de carga, né, em até 4 caminhos diferentes, por padrão, tá? Até 4 caminhos diferentes. Então, se eu tivesse mais roteadores aqui por baixo, e eu tivesse outros caminhos para chegar na minha rede filial, ele colocaria aqui na sua tabela de rotas que ele tem mais de uma forma de chegar nessa rede de destino. Logicamente, ele ia colocar aqui na tabela se aquelas 3 ou 4 rotas diferentes tivessem exatamente a mesma métrica. Se a terceira rota, por exemplo, tiver uma métrica 3, ela não ia entrar aqui na tabela de roteamento. Tá? Protocolo RIP só coloca na tabela de roteamento, tá, uma única rota para chegar numa rede de destino, que é a rota mais curta. Tá? Como diz que ele sabe chegar a 200 via 2 rotas, então vamos ver novamente aqui no nosso PC se ele realmente está fazendo isso, né? Vamos traçar uma rota para 202 e vamos analisar como que ele está se comportando. Ele está chegando realmente na máquina 202, só que ele está vindo por onde? Por 10, 10, 10, 2. Ele está vindo aqui por cima, pessoal. Ele foi pelo roteador A. Ele mandou por A. Vamos traçar uma nova rota? Opa, dessa vez ele mudou. Ele está indo por 10, 5. Ele está vindo aqui por baixo agora. Novamente o trace route, foi lá por cima, novamente o trace route, ele está indo por baixo. Então ele está fazendo balanceamento de carga, né? Ora ele está indo por cima, ora ele está indo por baixo. Então, pessoal, vocês reparam que protocolo de roteamento RIP, na sua configuração, é muito simples. E por isso, embora o RIP seja um protocolo de roteamento muito antigo, na sua versão 1, início da década de 80, e na sua versão 2, já para finais da década de 80, ainda é protocolo muito utilizado para redes pequenas e redes médias, né? E outra vantagem que o RIP tem, pessoal, é que ele é nativo de sistemas operacionais Unix e Linux. Então você não precisa comprar um roteador para implementar o RIP, né? Se você tiver um computador e colocar 2 placas de rede, 2 interfaces, né, automaticamente você pode usar esse computador como roteador, né? O Daemon RoteD, que é a implementação RIP do Linux, já vem nativamente com ele. Então, isso é muito legal e você já pode colocar esse teu Linux como sendo um roteador de rede, ok? Então, vamos lá. A gente tem ainda mais um pouquinho de tempo, a gente pode avançar mais um pouco nessa nossa análise do protocolo de roteamento. A gente falou que cada roteador, ele implementa a sua tabela de rotas, tá, baseado nas informações das suas interfaces, né? Então, quando você ativa as interfaces, automaticamente elas são adicionadas à tabela de rotas local do roteador. A partir desse momento, quando você ativa o protocolo de roteamento RIP, ele propaga essa tabela de rotas para seus vizinhos, né, para os 3 vizinhos, nesse caso aqui do B, manda para C, para A e para LAN. Né? Quando o roteador C recebe essa tabela de rotas, o que ele faz? Tá? Ele também tem uma tabela de rotas local das suas 2 interfaces, ele adiciona a tabela de rotas que recebeu do roteador B, ele incrementa, tá, a métrica, já que o roteador B diz que ele sabe chegar numa determinada rede com uma métrica 1, por exemplo, né, já que teve que passar por ele essa informação, o roteador C, né, acrescenta à sua tabela as informações que aprendeu de B, acrescenta 1 na métrica, soma a sua tabela de rotas mais a tabela de rotas de B e propaga isso para os roteadores vizinhos, para lá e para lá. O roteador D recebe as informações do roteador C. Ele já tem a sua tabela de roteamento, né, das suas interfaces diretamente ligadas, né? Então, o que ele faz é pega as informações da tabela de rotas enviada por C e a métrica é acrescentada em 1. E assim sucessivamente, todos os roteadores vão recebendo essas informações através dos seus vizinhos, né, acrescentando as novas redes que estão chegando em 1 para conseguir colocar isso na distância da sua métrica para chegar a uma rede qualquer dentro dessa minha topologia de roteadores. Tá? O ruim disso aqui, pessoal, é que quando o roteador propaga essas suas tabelas de roteamento via broadcast, todos os dispositivos que estiverem na rede recebem essas tabelas de roteamento. Tá? No caso aqui dos roteadores A e C, não tem problema nenhum,
porque como tem um enlace ponto a ponto serial, só ele que vai receber essas atualizações de tabela de roteamento. O problema é aqui embaixo. Se eu tiver uma rede com 300 máquinas, as 300 máquinas vão receber as atualizações de roteamento do roteador B. E elas não precisam disso, porque elas não são roteadores. Né? Quando essas máquinas querem falar entre elas, elas fazem roteamento direto entre elas, não precisam de roteador. E quando essas máquinas querem falar com uma rede fora, né, da minha rede local, encaminham para o default gateway, que é o roteador B. Então, é muito ruim em termos de uso de largura de banda, porque o roteador B fica propagando as suas tabelas de rotas também para a rede LAN. E como ele encaminha com endereço de broadcast, todos os computadores vão tratar aquelas informações. Vem cá, esses pacotes que estão chegando aqui são para mim? São sim, estão com endereço de broadcast. Meu endereço é um endereço unicast e eu também respondo por endereço de broadcast. Então o PC pega essas informações, envia para a camada superior, camada 3, né? Ele verifica que o destino é um endereço de broadcast, né? Ele tira os cabeçalhos e manda para a camada 3. Quando manda para a camada 4, para transporte. Quando manda para transporte, ele verifica que essas informações estão sendo enviadas via protocolo de roteamento RIP, que já é uma aplicação. Né? Como ele não trabalha com RIP, ele descarta o pacote. Né? Então, mas ele já tratou. E todos os outros dispositivos, os outros PCs, também eles vão tratar essas informações. Né? E quando chegarem na camada de transporte, eles vão descartar essas informações. Então, isso é muito ruim. Tá? Na próxima aula, pessoal, a gente vai analisar como resolver esse tipo de problema. Né? A gente vai também analisar alguns problemas que o RIP tem, por exemplo, como loopings de roteamento e como se faz para resolver esse tipo de problema. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver o final de protocolo de roteamento RIP e como resolver esses problemas aqui e também como que a gente vai fazer para propagar algumas rotas estáticas.